Mas tudo isso, gente, é discutido neste programa hoje. Foi um bate-papo com o Panuzio muito interessante e eu gostaria de passar para vocês. O programa chama Jornal Despertador, é na TV Democracia, é uma TV que é feita na internet, tá? São programas que são feitos pela internet, chama TV Democracia e o jornal chama Jornal Despertador. Eu conversei com o jornalista Fábio Panunzio. Eu sempre falava Panunzio, né? Mas é Panunzio. Foi um bate-papo hoje de manhã com ele, acho que foi por volta de 8 horas e alguma coisa. Tem um entrevistado importante agora, né? Que vai dar um depoimento que é importante. Já deixo aqui meu abraço a todos e minha solidariedade ao nosso colega jornalista que sofreu aí com esse atentado, né? Exatamente. Bom, Fernando, bota no slide 20 para mim, por favor, porque eu quero introduzir essa notícia aqui. A notícia está nos jornais de hoje, mas põe aí no slide 20 para mim, porque antes de chamar o entrevistado, eu quero que vocês vejam do que trata essa entrevista que nós vamos colocar agora no ar. Olha aí, prédio de jornal em Olímpia pega fogo após ser atacado e o dono relata ameaças. Nós estamos tratando aqui, gente, de mais um evento triste patrocinado por negacionistas. A notícia diz o seguinte: a sede do jornal Folha da Região, onde funcionam também o portal iFolha e uma rádio comunitária em Olímpia, São Paulo, foi alvo de um ataque na madrugada desta quarta-feira que provocou um incêndio. O jornal semanal é o mais antigo e tradicional da cidade, com mais de 40 anos de existência, e é o único que circula em versão impressa no município, que fica na região de São José do Rio Preto. O local em que funciona, um sobrado construído há 70 anos, também abriga no piso superior a residência do jornalista José Antônio Arantes, 62, editor do jornal, que foi surpreendido às 4h30 da manhã com as chamas e a fumaça. Poderia ter morrido, né? O combustível usado no incêndio, que se acredita ser álcool, foi jogado na porta do jornal e um balde com o restante do líquido foi abandonado no local. É a notícia que está na Folha de São Paulo hoje. Eu fui me certificar agora há pouco de que pelo menos o site não sofreu interrupção, e o trabalho bravo desse jornalista continua no ar, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver o site dele, mas eu vou trazer o próprio, o José Antônio Arantes, está aqui para conversar com a gente. Meu querido colega José Antônio, bom dia, bem-vindo aqui à live da TV Democracia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, quer dizer, bem na medida do impossível, né? Mas bom dia para você, para os seus telespectadores. A gente vai levando. Como é que foi isso, Zé? Conta pra gente. O que aconteceu? Estava dormindo, acorda com a casa pegando fogo, é isso? Na verdade, o fogo ele não chegou na casa, sabe? As cenas, a polícia já conseguiu os vídeos de empresas da região aqui, vídeos de câmeras de segurança. As cenas são impressionantes, porque o fogo, o sujeito jogou gasolina embaixo da porta da minha casa, e ele pegou com um galão de mais ou menos uns 5 litros por aí, ele vem, desce da moto dele, foi uma pessoa só, as câmeras já provaram isso, ele vem, pega esse galão, joga o combustível, a gasolina, embaixo da porta da minha casa. Para você ter uma ideia, eu moro num sobrado antigo, tem mais de 70 anos, e o jornal é embaixo, a minha casa é em cima, no segundo andar. Mas a minha casa, o meu quarto, fica exatamente em cima da porta do jornal. Então tem a porta do jornal aqui e do lado tem a porta de entrada da minha casa, que é um corredor, uma escada e é onde eu vou para minha casa. Ele jogou esse combustível na porta de entrada da minha casa. E aí pegou o galão e colocou na porta do jornal. Ele deixa à frente, pega um palito de fósforo e acende o fogo. Há uma explosão na hora. Tanto que o fogo, para você ver, ele estava na moto, quase que 2 metros de distância do local. Do lado da moto, na imagem da câmera, é nítido. Parece que o fogo chega até próximo dele, entendeu? De tamanho a intensidade da explosão, porque foram 5 litros de gasolina, não é mais ou menos isso, né? Aí pegou fogo dentro da minha casa e na porta do jornal. Dentro da minha casa, a minha sorte que foi num corredor. E esse corredor foi feito depois de muito tempo da casa reformada, ele é de alvenaria e acabou não se alastrando o fogo. Mas queimou fiação, a porta, os vidros ficaram todos rachados, foi obrigado a trocar tudo, né? E no jornal, a minha sorte é que a gasolina não entrou para dentro do jornal, porque tinha uma moto dentro do jornal. Se ele entra, essa moto podia explodir e
a casa poderia ter se incendiado toda, né? A perícia esteve aqui e ela confirmou que era gasolina, o combustível usado, e confirmou também que se a gente demorasse mais 2 ou 3 minutos para apagar o fogo, porque o fogo foi apagado pela minha esposa, porque pegou o balde d'água, foi lá, uma toalha, entendeu? E desesperada, a minha patroa, como se fosse uma bombeira, né? Ela foi lá e acabou apagando. Eu tenho problema de rinite e problema de coluna, então ficou difícil para mim. Mas a perícia disse o seguinte, que se a gente demorasse 2 minutos para apagar o incêndio, com certeza eu não estaria aqui para contar a história. Agora, me conta uma coisa, por que esse maníaco, esse piromaníaco fez isso com o seu jornal em casa? Então, eu quero crer e torço para que o que tenha ocorrido tenha sido qualquer coisa assim, pessoal, tá? Qualquer coisa tipo, o cara não gostou de uma informação, foi lida alguma ocorrência, eu torço para que seja isso, mas a polícia não acredita nessa versão. Por quê? Porque quer dizer, essa versão não é uma versão, é um desejo da minha parte, porque eu jamais gostaria, eu comecei minha carreira nos idos de 1980, antes de 1980 ainda, em 76, nós estávamos no fim da ditadura, eu jamais quero voltar àquele período, você entendeu? Então eu não quero acreditar que a gente está sofrendo um tipo de intimidação que é própria do fascismo. Então eu me recuso a acreditar nisso. Então eu torço para que a polícia descubra que é uma pessoa qualquer que não gostou de uma matéria, da leitura de um boletim de ocorrência, qualquer coisa assim, e tentou praticar esse ato ordinário. Porque o caso contrário é muito triste para a gente que já viveu essa fase, sentir que nós estamos numa fase tão difícil da nossa democracia, e foi conquistada a tão duras penas, a tantas pessoas que ainda choram os seus mortos e que não sabem nem onde foram enterrados. Então, mas na semana passada, eu tenho tido uma postura aqui... Peraí, desculpa, Zé, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Eu queria saber quem é essa figura que está na capa do seu site. Essa figura é um comerciante que eu publiquei uma notícia de que 2 advogados da cidade teriam representado a promotoria pública contra esse comerciante e contra um advogado da cidade também, que eles estavam propagando pelo Facebook, pelas redes sociais, uma carta que circulou em todo o Brasil, eles adaptaram ela para Olímpia, mas ela circulou em Ribeirão, circulou em outras cidades, e nessa carta eles pregavam a insubordinação civil, ou seja, o desrespeito às normas sanitárias que estão em vigor aqui em Olímpia, que é o plano emergencial do governo Dória, né? E essas medidas restritivas, o comércio, ele acabou tendo que trabalhar só com delivery, e o pessoal não gostou disso, né? O comércio está praticamente fechado, porque antigamente, na fase vermelha que a gente estava no Plano São Paulo, esse pessoal, os comerciantes podiam abrir as portas, desde que colocassem algo na porta para que não entrasse dentro do estabelecimento comercial, mas podiam fazer o que chama talk away, que é o sujeito podia ir lá e comprar a mercadoria no balcão, mas um balcão sem entrar na loja. E isso, nessa fase, foi proibido. Agora ficou só o delivery, ou o drive-thru. Mas o drive-thru o cara não pode sair do carro, né? Então, o sujeito tem que levar, ele tem que comprar por telefone ou por WhatsApp, e o sujeito tem que levar a mercadoria no carro para ele. Isso você tem que ter uma estrutura, e em loja nenhuma em Olímpia tem isso. Então, esse comerciante e esse advogado, eles então iniciaram uma campanha pelo Facebook, depois que eu noticiei essa representação do advogado, eles, ao invés de atacarem o advogado, atacaram a minha pessoa e um programa que eu tenho na internet, no Facebook e no YouTube, das 11 ao meio-dia, onde eu tento refletir com os meus ouvintes, eu sou presidente de uma rádio comunitária e também é transmitido esse programa pela rádio comunitária. E eu converso com os meus ouvintes através do Facebook. Eles, então, depois dessa notícia, começaram uma campanha assintosa, achincalhando a minha pessoa, o meu programa, e também pedindo para que todos os comerciantes cancelassem as propagandas
que a gente tinha para manter o suporte, principalmente, né? Uma empresa jornalística não sobrevive sem a propaganda. Então, a partir disso, começou um verdadeiro ataque pela internet. E nós tivemos aqui na última eleição uma figura que ficou conhecida em Brasília como Gabinete do Ódio, e um certo candidato que montou o seu Gabinete do Ódio e passou o tempo todo fazendo a campanha política dele através de fatos mentirosos, de fatos não confirmados e da execração dos oponentes, né? E várias figuras que passaram a criticar a gente nesses sites, nas páginas e perfis da internet, faziam parte desse mesmo Gabinete do Ódio. E eram componentes que ficaram crassos para um monte de pessoas que participavam desse Gabinete do Ódio. Bom, tudo bem, eu achei, enquanto está no campo das ideias, eu acho que eu respeito, nunca processei ninguém por nada, pode falar o que quiser de mim, eu sou uma figura pública, eu faz 47 anos que eu exerço a profissão, eu comecei a escrever com 13 anos aqui em Olímpia, né? Então, para mim tudo bem, mas aí aconteceu uma coisa na sexta-feira da semana passada. O meu jornal, o jornal impresso, ele é impresso em São José do Rio Preto, fica a 50 quilômetros daqui. E o meu genro é que vai buscar esse jornal, depois eu mando pela internet as páginas, ele impresso lá, e depois ele vai buscar o jornal de papel para poder distribuir na cidade. E ele saiu daqui numa sexta-feira, era 1h da manhã, para buscar esse jornal lá, e ele foi perseguido durante a viagem toda por um massaveiro. O sujeito apagava a luz, encostava na traseira do carro dele, emparelhava com ele em plena rodovia, em alta velocidade, e jogava o carro para cima dele, assim, sem bater, mas jogava no sentido de ameaçar tirar o cara da pista. Eu sei que, e no carro estava o meu genro, a minha filha e a minha netinha de 1 ano e 9 meses. Mas quer dizer, isso já era uma tentativa de intimidação, se não uma tentativa de alguma coisa mais séria, de uma retaliação. Então, mesmo. Eu não entendo, não posso dizer para você com certeza que é isso, porque o que eu pensei no momento, pode ser algum idiota que estava aí de bobeira na rodovia naquele momento, ou estava dopado, ou estava alguma coisa, e estava querendo fazer gracinha. A princípio eu pensei nisso, entendeu? Aí no domingo eu caminho com a minha mãe, que minha mãe tem 83 anos de idade, eu caminho com ela numa praça, eu tenho que pegar meu carro então e dirigir até a casa dela, porque ela mora sozinha e quer manter essa liberdade dela de morar sozinha, e eu pego ela e levo nessa praça para caminhar. O pneu do meu carro estava furado. E tenho problema de coluna, chamei o meu genro para trocar o pneu para poder, né, colocar o step para poder arrumar o pneu que estava furado. Meu genro vai desapertar as rodas do meu carro, elas estavam frouxas. E aí ele também vai ver as outras, todas elas. Ele não estava solta totalmente. Sabe quando ela não está apertada? Os parafusos das rodas não estavam apertados. Eu também não relevei esse problema. Achei que fosse uma coisa que poderia acontecer também. Tudo bem. Aí, na segunda-feira, os negacionistas de Olímpia fizeram um protesto na cidade para a abertura do comércio. Nós estamos na fase emergencial, que eu acabei de explicar, que eu falei para você no começo. Eles fizeram, então, esse protesto, e nesse protesto fizeram uma passeata. A passeata é proibida nessa fase, porque ela gera aglomeração. Mas mesmo no protesto, não começou tudo bem, organizadinho, o pessoal mantendo distanciamento de 1,5 metro de cada um e tal. De repente começou a chegar gente sem máscara, as pessoas no próprio protesto começaram a tirar a máscara, tá? E isso tudo transmitido ao vivo por uma emissora de rádio da cidade através de Facebook, através de um vídeo. E uma ouvinte nossa, ela publicou um texto na internet e colocou essas fotos. Então, nós evidenciamos num programa de segunda-feira, que foi logo após o movimento, que esse movimento que defendia a reabertura do comércio, que eles seguiam os protocolos, que eles não faziam nada, e o pessoal fazendo manifestação sem máscara. Então, como que você pode acreditar nisso? E também noticiamos um incidente que ocorreu no dia, um professor de história, inconformado com essa situação, ele foi para a rua e começou a gritar: fascistas, fascistas. E 5 brucutus que estavam nessa passeata foram lá intimidar o professor.
e ameaçaram agredi-lo e tal. E a gente também publicou o vídeo desse professor falando que havia sido ameaçado. Bom, tudo bem, até aí aumentaram as agressões pela internet, mas no programa nosso, que a gente usa o Facebook como forma de interagir com os ouvintes e os telespectadores e também responder, refletir com eles, principalmente sobre a situação de crise de saúde que nós estamos vivendo, começaram a disparar, assim, frases de efeito, que você vê que vem, né, são frases criadas, a minha família teve Covid e todo mundo se salvou, né, o ideal, chegaram a falar até da cloroquina, né, mas o que aconteceu? O grande problema que a gente vê que é uma questão agressiva e de intimidação é que eles postavam, por exemplo, uma frase dessa, postavam 30, 40 vezes seguidas no comentário. E aí links, pegavam links do YouTube, qualquer coisa assim, postavam também, com o sentido de conturbar o programa, de não deixar o programa acontecer, você entendeu? Bom, eu faço o programa junto com a minha filha, e a minha filha passou da parte daquele momento então, deixou até de apresentar o programa comigo e foi excluindo esses comentários e bloqueando as pessoas que estavam fazendo essa invasão, né, nos comentários do nosso programa. Aí eu já falei, bom, aqui a coisa já começou a complicar, né? Começou a ter uma ação mais direta e que parece que isso aqui não é dos comerciantes, isso aqui é de gente que pode ser do gabinete do ódio, tanto daqui como induzido ou doutrinado pelo gabinete do ódio de Brasília, ou por qualquer movimento que seja, mesmo que não seja esse, né? É mais um movimento fascista, né? Porque a intimidação dessa forma em que as pessoas levam e começam a intimidar é que nem na ditadura, no estertor da ditadura, o pessoal começou a pôr fogo em banca, ameaçar a família de jornalista, porque não conseguiam dominar os jornais, então passaram a agir na ponta. Bom, mas tudo bem, também eu nunca, jamais acreditei que pudesse chegar nesse ponto. Na terça-feira, no mesmo programa a coisa amenizou, mas na internet a situação de xingamentos, de agressões era gigantesca. Aí culminou agora, na quarta-feira. José, deixa eu te falar, estou muito impressionado com o seu relato, principalmente pelo fato de que, olha, Olímpia é uma cidade, se eu não me engano, deve ter o quê? Uns 50 mil, 60 mil habitantes, é isso? 55.130 hoje. 55 mil habitantes, uma cidade pacata do interior de São Paulo, próxima a São José do Rio Preto, numa área próspera, rica, e a gente não espera que essas coisas surjam assim no interior do Brasil. Agora, esse tipo de coisa, hoje tem dois fatos, é uma perseguição do ministro da Justiça a um professor do Tocantins, porque mandou lá instalar uns outdoors críticos ao Bolsonaro, e esse seu relato, a gente está achando isso da maior gravidade, porque se o clima em Olímpia está assim, imagina o que vai ser do restante do país já, hein? Numa cidade que as relações são tranquilas, o nível de violência está contido, existe prosperidade, onde a gente vai chegar com isso? Fala sério. Esse é o meu medo, que eu inclusive disse para você agora há pouco. Mas o outro fator aqui é que a população de Olímpia, mesmo a maioria dos comerciantes que possam até estar contra o fechamento de suas empresas, eles são muito pacatos. Então, não há a possibilidade. Há a possibilidade, sim. O que eu sinto é o seguinte, que um grupo de pessoas, umas 30, 40, 50 pessoas da minha cidade, eles estão totalmente doutrinados, parece que sofreram lavagem cerebral e estão atuando como se fossem soldados de um possível movimento, né, que a gente está vendo crescer aí de ódio e de intimidação. Parece que a coisa agora partiu para a fase do fascismo, que é a intimidação, sem se importar com as consequências. Porque a perícia disse o seguinte, aí que está o grande medo. Eu ontem, 6 horas da tarde, o meu braço estava tremendo. Não de medo de morrer, mas medo de estar voltando para uma situação que é essa que a gente está falando. Porque se eu demoro mais 2, 5, 10 minutos, segundo a perícia, eu não conseguiria descer. Eu ia morrer sufocado dentro da minha casa. Eu fui salvo, te digo, por 2 poodles. E até eu quero apresentar para você aqui a maior heroína disso aqui. Olha aqui. Essa foi a grande heroína da minha vida. Ela salvou minha vida ontem. Deixa eu ver, que gracinha. Parabéns. Como é o nome da sua heroína?
É Pitoca. Pitoca, grande Pitoca. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Seguinte, gente, estão falando de Olímpia, tá bom? Eu estou falando o seguinte: Olímpia deveria ser paradigma de vida pacífica no Brasil. Todo mundo conhece todo mundo numa cidade de 55 mil habitantes, tá? Mas veja só como é que os negacionistas lá estão atuando para piorar a vida das pessoas. Esse aqui é o gráfico de contaminações da cidade, atualizado até ontem, a fonte é o Ministério da Saúde, portanto é oficial. E a gente pode ver aqui, olha, com muita clareza, que a cidade viveu, a partir de julho do ano passado, a primeira onda, depois arrefeceu, veio diminuindo, e aí, olha agora o que acontece aqui, olha, a partir de 1º de janeiro, 1º de dezembro, olha, a coisa começa a ir, crescer. Saiu aqui, ó, de aproximadamente 10 casos por dia, até chegar em mais de 100. Então, como essas pessoas pensam em enfrentar isso? Como é que essa milícia que está se formando aí de comerciantes e outros estupistas acha que vai vencer isso aqui? Né? Porque é inequívoco que é um aumento que precisa ser contido. Óbvio. Essa resposta eu acho que a maioria da população brasileira sabe te dar, né? O combate da Covid, o combate do novo coronavírus, ele necessitaria passar por uma liderança em nível federal que fizesse uma campanha de conscientização, que fizesse, que investisse na publicidade mesmo. Nós que somos da área, não tem jeito de você tem que convencer as pessoas. Agora, como que você vai acreditar que um país em que 85%, 80%, não me lembro o último número, segundo a Unesco, é composto de pessoas que são semi-alfabetizadas, são as chamadas alfabetizados funcionais. Então, como que você quer? Essas pessoas, elas são doutrinadas para serem produtores de linha de produção, para serem robôs. O sistema nosso leva a isso. Ele é feito para doutrinar, formatar o ser humano para ser um robô, para ser um zumbi. O cara passa trabalhando a semana inteira que nem um louco para sobreviver, aí no sábado, na sexta-feira à noite, começa a se dopar, encher o rabo de cachaça, desculpe o termo, e aí no domingo dá uma acalmada, descansada, porque na segunda começa o seu sacrifício, a sua escravidão novamente. Então, a questão é essa: nós precisávamos de uma liderança nacional, precisava de um Ministério da Saúde forte, que tivesse comprado essas vacinas lá atrás, que tivesse realmente noção do que está acontecendo. E não é isso que a gente verifica. Aí, quando você tem a maior autoridade da nação dizendo que não tem que usar máscara, que é uma gripezinha, que o brasileiro tem que parar de mimimi. Rapaz, só pode causar isso. E você pegar os negacionistas, coincidentemente ou não, a sua grande maioria é composta por defensores do nosso querido presidente. Então, eu entendo que é muito difícil. Seu querido presidente, me inclua fora dessa querência aí. Mas você entendeu? Essa é a minha visão, porque eu tenho a impressão que a culpa da culpabilidade disso, primeiro, que é uma coisa inédita, é uma crise, é uma epidemia que ninguém sabe ao certo para onde ela vai terminar, que ninguém sabe ao certo nem como lidar ainda. Nós estamos há 1 ano e tanto, ainda existe dúvida. Você conversa com o médico, um faz uma coisa, outro faz outra. Você conversa com o cientista, você vê os cientistas falando, um tem uma tese, outro tem outra. Não existe boa teoria em ciência, porque verdade absoluta não existe, nem na ciência, nem na matemática. O que existe são boas teorias, porque é através da experimentação, através da checagem, através da estatística, através da análise de dados, que você chega a uma boa teoria. Você fala, isso é da ciência, é uma boa teoria, mas não significa que ela é com 100% de chance. Como não tem vacina 100%, como não tem remédio 100%, não tem nada 100%. Então, a coisa está perdida, a gente não sabe. E aí você ter uma situação dessa, que a única coisa que é consenso entre a maioria dos cientistas, ou pelo menos a maioria, né? Porque sempre tem aqueles que discordam, que eu estou acabando de dizer para você, é que a vacina pode ser a nossa salvação. E nós temos que rezar para que não surja uma nova cepa que seja, que essas vacinas, que seja imune, que torne o vírus imune à própria vacina. Então, é complicado, quer dizer, e aí você tem como parâmetro, como
parâmetro hoje, que é a vacina, e você tem que conter o avanço do vírus justamente para ele não adquirir novas variantes, para ele não conseguir novas cepas que vão levar a situações difíceis. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que é médico, só para você ter uma ideia, o cara passou pela Covid 2 vezes, ele foi contaminado 2 vezes, ele é médico. E a primeira vez foi uma gripezinha, como diz o nosso ídolo lá de Brasília, né? A segunda vez já não teve, precisou de oxigênio, não precisou de UTI, graças a Deus, mas ele teve que comprar um tubo de oxigênio e ele mesmo se tratou, mas comprar um tubo de oxigênio e passou com oxigênio na cara durante 15 dias, 20 dias, sem trabalhar, sem nada, porque estava nesse período de convalescência. Então, não tem como a gente saber. Teria que ser feito hoje. O que é padrão medidas restritivas para poder conter a propagação do vírus e a vacina. Ora, se nós temos um governo federal que é contra as medidas restritivas e é contra a vacina, ou não fez nada para que essa vacina chegasse aqui, ou fica nesse mise-en-scène, nessa fantasia, nessa encenação de que está preocupado com a vacina, e a população do Brasil inteirinha assistindo isso de camarote, sem poder fazer nada, sem poder e sem ter noção. Porque se o cientista não tem noção, você imagina 80%, 85% de uma população que é alfabetizada e funcional. Bom, deixa eu Desculpe se eu me estendi. Não, não se entendeu, não. Acho que o espaço é para isso mesmo. Para a gente faz aqui é isso, é plantão de defesa das nossas prerrogativas democráticas. Mas o seu caso, Zé, talvez seja um caso de extrema gravidade. Por quê? A sua filha já sofreu com essa ameaça na estrada, seu genro já sofreu, você, não fosse pitoca, teria virado churrasco na mão desse terrorista. Como é que vai ser para continuar a sua atividade profissional? Imagino que esse clima todo deve estar criando dificuldades sérias para você, inclusive para a viabilidade do seu negócio. Como é que vai ser daqui para frente? Você vai ficar mais light ou vai seguir resistindo e denunciando essa gente toda? Olha, depois de 47 anos de batalha, não há como voltar atrás. Não tem como sair da trincheira. Não tem como deixar as armas nossas de lado. Não tem como depor as armas. A gente tem que continuar lutando, e eu vou lutar, eu vou resguardar a minha família. É isso que eu vou fazer. Mas eu não temo a morte. Podem vir que eu estou preparado. Eu sou um lutador, sou um soldado no campo de batalha, e vou continuar sendo. Mas muito bem. Parabéns pela sua atitude aí de resistência ativa. Boa sorte para você. Precisando da gente para qualquer eventualidade, estamos aqui à sua disposição, tá bom, Zé? Muito obrigado. Muito bom. E muito prazer em conhecer um jornalista corajoso assim, viu? É isso mesmo. Para ser jornalista no Brasil, do interior, né? Precisa ter... E uma cidade do interior. Imagino que não está acontecendo nas capitais. Você vê uma coisa, a nossa cidade, ela é uma estância turística. Nós temos aqui parques aquáticos de águas, que é do aquífero Guarani, águas que saem quentes. Então, nós somos conhecidos aqui como um paraíso de águas quentes. E o nosso turismo movimenta 50% da nossa economia. E o turismo ficou, o ano passado, quase que 10 meses, os nossos parques fechados. Começou agora no começo do ano e teve que parar novamente. Então, a nossa economia aqui no município, ela está estrangulada, entendeu? Eu entendo o posicionamento da maioria dos comerciantes, que estão preocupados com isso, mas eu entendo que eles estão tendo uma infiltração de terroristas dentro da sua própria estrutura, e estão fazendo a cabeça deles e tornando eles reféns de uma situação política que é devastadora, que inclusive as suas técnicas, né, são fascistas. Portanto, eu falo para vocês com tristeza, eu estou nesse momento preocupado, mas preocupado com o futuro, preocupado com o que a gente ainda vai poder viver. Um abraço, meu amigo. Um abração, boa sorte para você e para nós todos também, aqui que estamos nessa trincheira. Tchau, Zé, boa sorte aí. Tchau, obrigadão, tchau, tchau. Gente, assim estamos terminando o Despertador de hoje. Eu gostei muito de conversar com esse jornalista. O jornalismo é uma profissão hoje no Brasil que exige mais do que altivez, exige coragem, né? Esse tipo de jornalismo que a gente faz, porque tem um outro tipo de jornalismo que é só
afagar bastante, puxar o saco, lamber o saco, para usar uma expressão vulgar, mas aqui que corresponde à verdade. Enfim, tem vários tipos de jornalismo, mas esse jornalismo, que é o jornalismo essencial para a sociedade, se faz hoje no Brasil com coragem, com inteligência e com a determinação de não se dobrar, porque imagina só a situação do meu colega lá de Olímpia e de tantos outros jornalistas que temem em lutar em plena crise estrutural, crise econômica, essa coisa toda, para manter a população informada e defender o espaço da informação no processo político, né? Então, nossa solidariedade aqui para o José Antônio e nossos pêsames para a Olímpia, né? Uma cidade tão bacana, uma cidade tão organizada, essa coisa toda, que agora abriu lugar para o nazifascismo de novo, redivivo aí, fazendo isso com a vida das pessoas.